Então, meninos, dando continuidade ao assunto abordado anteriormente, nós estávamos falando do problema científico e, por falar em problema científico, nós já fizemos uma abordagem falando que só existe pesquisa se houver um problema. Se não há problema, não tem como fazer a pesquisa, a menos que a gente queira incrementar um trabalho já investigado, com o objetivo de aumentar, né, a pesquisa, o número de casos, ou seja, implementar um trabalho já investigado numa região e de repente a gente tem por objetivo fazer aquela mesma pesquisa em outra região. Isso pode acontecer, não tem problema. Bem, mas falando do nosso trabalho nesse módulo, nós vamos discutir sobre a natureza do conhecimento científico, né? Qual a importância do conhecimento científico? Por que o conhecimento científico? É claro que nós não vamos falar do senso comum, né? Existem conhecimentos e experiências que são de cada pessoa, de cada família, né? De cada etnia, mas são conhecimentos que de repente as pessoas acreditam, mas não tem uma prova científica da veracidade daquele conhecimento. Por exemplo, a gente tem mania de falar que usar manga, chupar a manga e tomar leite não é bom, faz mal. Quer dizer, isso aí é um conhecimento do senso comum, mas não existe ainda, de repente, uma pesquisa com base nesses dados para que possa ser comprovado e transformado em conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele exige que haja comprovação de dados, né? Por vários especialistas da área e também a partir de uma pesquisa de campo, onde nós vamos detectar dados, a quantidade da população, a amostra, e vamos comprovar cientificamente a existência da veracidade desses dados. Vamos lembrar dos filósofos da antiguidade. Platão e Aristóteles. Aristóteles, ele considerava que era importante o conhecimento empírico. Era importante que nós pudéssemos estar trabalhando a partir do conhecimento já existente, das experiências existentes num campo de pesquisa. Mas, enfim, ele teve várias ideias a partir do conhecimento, né? Ideias das questões relacionadas ao contexto social, à busca da felicidade, dos valores éticos e também da importância de se aprender a partir do contexto em que se vive, do campo de pesquisa. Mas isso tudo foram ideias que ele criou e que ficou no mundo das ideias. Isso, então ele defendeu a importância de se trabalhar a partir do meio em que se vive. E Platão defendia a importância do conhecimento a partir da razão, a partir do sujeito, que o sujeito tem que estar bem para que ele possa aprender. Então, todos dois são considerados grandes filósofos, né? E a sua filosofia tem validade até hoje, porém, são conhecimentos que ficaram no mundo das ideias, então eles são chamados de idealistas, são denominados de idealistas por quê? Porque as suas ideias não foram comprovadas cientificamente. Ao contrário de Piaget,
de Vygotsky. Vygotsky teve também a ideia de se educar a partir do meio em que se vive. A partir da guerra da União Soviética, ele encontrava vários problemas com seus clientes, né? Que todos estavam com problemas de depressão, de angústia, por ter perdido alguém na guerra. O que ele fez? Resolveu reunir essas pessoas e fazer um diálogo para descobrir realmente o que elas estavam sentindo e por que estavam sentindo. E a partir daí ele fez uma pesquisa e comprovou a importância do contexto sócio-histórico em que se vive e a influência disso para a nossa vida. Bom, então Vygotsky ele tem também essa linha de pesquisa de Aristóteles, mas Vygotsky ele conseguiu comprovar isso cientificamente, assim como Piaget também conseguiu comprovar cientificamente a importância do sujeito aprender a partir da sua concentração, da construção do conhecimento dele em contato com o objeto de estudo, da razão, né, do sujeito. Então, a ideia de Piaget está também correlacionada àquilo que Platão também defendia. Porém, Piaget aperfeiçoou e aprofundou, pesquisou isso cientificamente e hoje nós temos aí as ideias da ontogenética de Piaget e da construção do conhecimento, do construtivismo de Piaget e também do sócio-interacionismo de Vygotsky. Então, olha só, tudo isso são pesquisas científicas que foram pesquisadas e escritas, né, publicadas. Agora, se a gente pensa em alguma coisa importante e não realiza uma pesquisa, a nossa ideia fica no mundo das ideias, assim como ficou Aristóteles, Platão e também Sócrates, né? E outros filósofos da antiguidade que também não transformaram as suas ideias em conhecimento científico. Então, por isso é importante que nós tenhamos ideias e transformamos essas nossas ideias em pesquisas científicas, elaboramos os dados, publicamos, para que a nossa ideia possa ser também entendida por outras pessoas, porque aquilo que a gente faz para o nosso trabalho, no nosso campo de conhecimento, tem que ser também visto pela sociedade. Vamos dar um exemplo claro da escola, por exemplo, que a escola faz, tem que ser importante para a sociedade. Aquilo que nós, enquanto enfermeiros, fazemos no hospital, tudo aquilo que nós computamos, é importante que a sociedade também tenha conhecimento. Por isso é importante estudar metodologia científica, para aprendermos a realizar trabalhos científicos e transformar esses dados em conhecimentos que possam ser compreendidos e transformados em dados significativos para a sociedade. Bom, e para que nós possamos estar pesquisando, existem princípios, métodos e técnicas de pesquisa. E por falar em métodos de pesquisa e também em tipos de pesquisa, fontes de pesquisa, é importante a gente entender que existem vários tipos de pesquisa, né? Por exemplo, vou mostrar para vocês alguns livros aqui de alguns estudiosos que publicaram os seus livros com base em fontes e dados que eles acreditam. Esta aqui, por exemplo, é a Menga Ludwig e a Marli André, que escrevem sobre pesquisa em educação com abordagem qualitativa, mas a abordagem qualitativa
é importante não só para a educação, como a Marli André fala, mas também para a qualidade da informação, no caso de vocês que são da área de saúde. Então, o que é uma pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa é aquela que envolve dados qualitativos. O importante é a qualidade da informação e não a quantidade. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Agora, quando nós falamos de pesquisa qualitativa, contrário da qualidade, nós temos a quantidade. Em pesquisa também é importante que nós possamos estar fazendo uma pesquisa quantitativa. O que é a pesquisa quantitativa? É aquela que exige quantidade de dados investigados. Agora, por exemplo, nos hospitais, nos postos de saúde, nós precisamos e estamos vendo a mídia aí, publicando dados de quantas pessoas estão contaminados com o vírus, né, da Covid-19. Quer dizer, são dados quantitativos. Se nós quisermos transformar esses dados em artigo científico, nós podemos. É só a gente pedir, vamos dizer assim, o diretor do hospital para que ele permita o nosso estudo, né, dos casos que já existem no hospital. O hospital normalmente ele tem relatório dos dados, né? Diariamente os enfermeiros fazem relatório daquilo que acontece durante o seu plantão. Isso a gente pode estar estudando, analisando, transformando isso em dados quantitativos, tabelas e gráficos, e depois a gente vai publicar isso em forma de artigo científico. É claro que esses dados quantitativos, eles podem e devem ser enriquecidos também com fontes de pesquisas bibliográficas. O que são as fontes de pesquisas bibliográficas? São as informações que já existem nos livros e que nós podemos estar estudando, lendo, fazendo as nossas anotações e enriquecendo os dados quantitativos que nós temos para que a nossa pesquisa tenha consistência, tanto de dados quantitativos quanto de dados qualitativos, né? Bem, então é importante que a pesquisa, ela pode ser elaborada só com dados qualitativos? Pode. Só com quantitativos? Também pode. Agora, então nós temos a pesquisa teórica, que nós podemos estar fazendo um artigo só com dados teóricos, com pesquisas em livros. Assim como nós podemos fazer um artigo só com fontes quantitativas. No caso da pesquisa de campo, eu vou a uma instituição de saúde e vou pesquisar os dados quantitativos em relação a um determinado problema. Agora, eu posso também, para que a minha pesquisa tenha mais consistência, eu posso utilizar os dois tipos de pesquisa. Eu trabalho com os dados qualitativos, a qualidade da informação. Eu vou nos livros e vou pesquisar o que já existe em relação àquilo. Vou lá na instituição saber quantos casos sobre um determinado assunto que aconteceu num determinado posto de saúde ou no hospital, enfim, na instituição onde nós queremos fazer a pesquisa. E eu posso estar enriquecendo esses dados quantitativos com as fontes qualitativas, que são as fontes bibliográficas. Então, eu posso dizer que nós temos pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo. E eu posso ter um artigo com a pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica. Juntando as duas, eu vou ter uma pesquisa com muito mais consistência de trabalho investigativo. Bem, e para que eu possa estar fazendo esse tipo de pesquisa, eu posso estar usando a observação
a anotação dos documentos que já existem nas fontes de pesquisa, nos dados documentários, ou eu posso também estar usando um instrumento que nós chamamos de questionário e ou da entrevista. E no próximo bloco nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a entrevista e o questionário. Um abraço a todos vocês, até daqui a pouco.